Pipo, de 5 anos, é extraído a uma consulta por uma possível fractura em mareias. No exame físico, apresenta numerosas lesões de diferentes tipos, algumas infectadas, hematomas e cicatrizes. Algo coibido, não responde ao interrogatório. Bien, e nessa unidade de problema, nós outros, como médicos, temos que mirar quais são as possíveis possibilidades do que ela passou com Pipo para ele estar em esse estado. Primeiro, temos que mirar basicamente as fraturas que ele apresenta, pois vai ser o motivo de consulta, e também se há alguma fractura exposta. Se tiver alguma fractura exposta, vai ser o que temos que mirar primeiro, pois pode causar um choque hipovolêmico e se pode infectar. Depois também, acá, se não for uma fractura exposta, temos que começar haciendo o exame físico em Pipo, de forma indirecta ou direta. De forma indirecta seria perguntando a la madre o que passou, e de forma direta perguntando ao próprio Pipo. Nesse exame físico seria basicamente hacermos a história clínica com os dados personais, o motivo da consulta, a enfermidade atual, a inspeção, palpação, a ocultação, mirar los signos vitales, los pulsos. Depois temos que pensar por que Pipo está coibido. Isso significa que ele é solamente um chico tímido e cachado? Ou então ele está sofrendo algum tipo de violência? Porque é o que habla em essa unidade de problema. Desde aí, temos que saber o que é a violência. O que é a violência? De saber a diferença entre a violência e uma agressão também. A violência nada mais é do que um acto consciente que vai ser predeterminado, cujo objetivo é generar dano e saber a diferença entre violência e agressão. Que agressão é um acto instintivo que é repentino e que busca no danhar intencionalmente. Essas violências que podem ser, por exemplo, uma violência por tipo de agressão ao cólera, onde duas pessoas que estão em uma situação igual hacen uma reação e que acaba se convertendo em golpes recíprocos e que em alguns casos pode chegar à morte. Ou então, neste caso, que poderia ser um tipo de violência castigo, que é basicamente quando duas pessoas
con relaciones complementares. Madre, hijo, padre, hijo, marido, esposa, que essa violência castigo pode ser tanto em uma violência familiar ou violência doméstica, que pode ser ocorrer por causa de um abuso de poder ou de uma dominação da persona ou de uma vitimização das pessoas, que pode generar um abuso, ser perpetrador, ser um golpeador. E generalmente quando ocorre esse tipo de violência ocorre com ninhos, se basa em abusos físicos, emocionales, sexuales, por el abuso de drogas. Um tipo de violência também, você pode ser basicamente lá negligência com a alimentação, por exemplo. Pode ser uma omissão de tratamento médico. E isso acá, como se nós outros mirarmos, desconfiarmos que isso está passando, nós outros temos que detectar e denunciar. E nestes casos, não se mantém o secreto médico. Porque nós outros, como médicos, temos o dever de proteger o mais débil e também o dever legal e de consciência. Nós temos que denunciar para que com um caráter protetivo e preventivo. O protetivo seria com a iminência ou risco atual que o menor está podendo passar, e preventivo para evitar danos futuros. E temos a obrigação de denunciar sempre que ter a suspeita de um maltrato, quando tivermos uma evidência física ou psíquica de maltrato, ou então uma verosimilitude da denúncia, ou seja, que isso outras pessoas já podem estar desconfiando de isso que ele está passando. Depois, continuando com o exame físico, em esta linha, temos que mirar as fracturas, que as fracturas nada mais são do que uma solução de continuidade em hueso que foi produzida bruscamente, seja por uma violência interna ou por uma contração muscular muito intensa. As fracturas podem se dividir segundo a causa, que pode ser traumática,
espontânea, patológica, ou por estresse, pode ser segundo o ponto de vista patogênico, que podem ser como por mecanismos diretos ou indiretos. E esses mecanismos podem ser tanto por flexião, por uma rotação, por um cisachamento, que nada mais é do que forças opostas na luça. Pode se dividir também segundo o padrão radiológico, que pode ser segundo sua localização, que pode ser diafissária, metafissária ou epifissária, recordando acá do hueso, lá epífisis, lá metáfisis e lá diáfisis. E essas fraturas, dentro da clínica, temos que mirar os antecedentes do trauma, a intensidade do dolor, as patologias que podem ter generado. Esse dolor vai ser espontâneo. Esse dolor generalmente é espontâneo e se vai aumentar quando hacemos uma mobilização. É o hematoma, que pode ser imediato ou tardio. A mobilidade desse membro que sofreu a fratura, como está. Miramos também a temperatura, o pulso adentro da fratura, que podemos mirar o pulso tibial, o pédio, o pulso femoral, o pulso humeral, o pulso radial, axilar, o carotídeo. A sensibilidade também para mirar se chegou hasta algum nervio. É bueno sabermos também que as fracturas, quando ocorre a fratura, temos o que chamamos de complexo primário, que vai ocorrer lá tumefação do lugar da fratura, vai ocorrer o edema e também vai ocorrer uma deformidade e alteração do eje neste membro. Depois, generalmente dentro de 48 horas, se genera o complexo secundário, onde vai generar lá e quimoses, hematomas, e as flictênias. Essas flictênias podem ser algumas burbuchas com líquido hacia dentro. E diante de uma fratura, temos que fazer o médio complementar, seria a radiografia, que nos vai ajudar com um diagnóstico mais preciso. Podemos mirar os traços dessa fratura, mirar se há fragmentos, miramos também o grado de deslizamento, e é importante recordarmos sempre de pedir, hacemos o pedido de um par
radiológico, pues solamente, por ejemplo, em uma radiografia solamente de frente, podemos perder alguma coisa que tenha ocorrido, possamos mirar em uma radiografia de perfil. Então, sempre devemos pedir ao par radiológico, que generalmente é uma radiografia de frente e uma radiografia de perfil. Desde aí também temos que pensar quais são algumas das complicações que podem ter. Em traumatismo, em fraturas expostas, se pode ocorrer um choque hipovolêmico que pode generar palidez, extremidades frias, taquicardia, e que o paciente esteja hipotenso, com fraturas aisladas. Generalmente se pode generar uma embolia grassa, onde se desprende um pedaço de grasa e por meio da circulação se vai hacia o pulmão. Locales se pode generar uma lesão vascular ou uma lesão nerviosa. Mais tardiamente se pode generar uma necrose, uma miotise ossificante ou uma artrose pós-traumática. E também que há que pensar que essa lesão, por el tempo de repouso e de imobilização prolongada do paciente, se é por uma lesão mais grave ou não, pode generar uma escora em decúbito, uma trombose, 90%, muitas vezes ocorre uma atrofia muscular e uma rigidez articular também. E por meio de toda essa parte de hemorragias, de edemas que se podem, de hemorragias e de hematomas que se podem produzir, é importante sabermos também sobre a parte da coagulação, que tem a ver com a hemostásia. Que vai ser o sistema que mantém a sangre em estado líquido, vamos dizer, e ocorre basicamente em duas fases. La hemostásia primária e la hemostásia secundária. La hemostásia primária vai ser onde ocorre a formação do tampão plaquetário e a hemostásia secundária quando ocorre a consolidação desse tampão. Isso vai ocorrer basicamente quando há uma lesão a partir do momento que ocorre uma lesão no vaso, a partir daí vai ocorrer um espasmo do vaso para diminuir a circulação, vai ocorrer a formação do tampão das plaquetas e depois a coagulação. E dentro dessa hemostásia, basicamente, ocorre basicamente por meio de três fatores fundamentais, que vai ser no endotélio, dentro das plaquetas e junto com as proteínas da cascata de coagulação. Dentro do endotélio, nós outros sabemos que ele vai produzir óxido nítrico e as prostaglandinas, que vão impedir com que ocorra a aderência das plaquetas no endotélio, assim vai ser com que sempre se mantenha circulante. Também o endotélio vai ter uma carga oposta às plaquetas. Sabemos que a plaqueta tem uma carga negativa e o endotélio uma carga positiva, e que no endotélio também se produz o fator de von Willebrand no endotélio e no subendotélio. E em la capa adventícia e também por el colágeno se produz o fator tissular. Dentro de tudo isso, ocorre tanto uma atividade procoagulante quanto coagulante, dependendo da situação. Em uma atividade procoagulante vai ocorrer quando há uma ruptura e a exposição desses componentes do endotélio, sendo a liberação do fator de Hildebrand, que vai ser a união da plaqueta com
com a união da matriz extracelular. Também a liberação del tromboaxano 2, que vai ser com que se estimulem, que a partir de aí podemos dizer que por meio desse tromboaxano A2 se inicia esse efeito de cascata, pois vai ser produzido por as plaquetas que já estão ativas, e isso vai estimular as outras plaquetas a serem ativadas também, e que se vai começar a expressar também o fator tisular, que é o conhecido fator 3, que junto com outros fosfolípidos da membrana da plaqueta vão formar a tromboplastina, fazendo com que se torne mais firme esse tapão, vamos dizer assim. E depois temos a atividade anticoagulante, que é produzida, como eu já disse, por o óxido nítrico, que vai impedir a agregação dessas plaquetas no endotélio, e por la prostaciclina também. E é uma molécula também que vai ser o ativador do plasminógeno tisular, que nada mais vai ser do que um inibidor dessas proteínas que vão atuar na cascata de coagulação. Ou seja, essa proteína vai atuar tanto quando o tapão já está listo, tanto e também quando para impedir que a sangre se coagule adentro de los vasos. E é muito importante sabermos também sobre as plaquetas, que vão ter duas funções claves, basicamente formar esse tampão inicial e generar esses componentes, como eu já disse, o tromboxano A2, que são os componentes que vão fazer com que a cascata seja ativada. Depois disso, que seria o mais importante, caso houver uma fratura exposta que pode generar hemorragia, sabemos os mecanismos de la hemortasis, podemos mirar as lesiones de piel, que se dividem basicamente em lesiones primárias, que vão ser as que vão aparecer previamente em la piel sana, que nós outros temos a mácula, que vai ser quando ocorre um câmbio localizado de coloração da piel, sem alteração da superfície. Temos as pápulas, que vão ser elevações circunscritas em la piel, como por exemplo, quando ocorrem na epidermis, podem ser verrugas. Em la dermis, nós outros já falamos de uma sífilis secundárias, ou um folículo já pode ser uma queratose folicular. Podemos dizer de um tubérculo também, que vai ser uma formação mais sólida, circunscrita e rodeada, que pode ser de forma aguda, se pode ser generar por um furúnculo, e de uma forma crônica por uma lepra. Também temos o nódulo, que já vai ser uma induração, que vai ser uma indurização com uma localização em la hipodermis, ou seja, por estar mais profundo, vai ser mais palpável do que visível. Temos lá ampoxa, que vai ser uma cavidade na epidermis com um contenido líquido, que esse contenido pode ser seroso, hemorrágico ou purulento. Generalmente pode ser causado por Staphylococcus pyogenes ou aureus. E é importante sabermos que generalmente tem mais de 5 milímetros, que podem aparecer em fraturas expostas por meio da infecção dessas bactérias. Depois também temos as vesículas,
que já vão ser cavidades na epidermis com o contenido líquido. Também temos a pústula, que vai ser uma elevação circunscripta com contenido purulento. É muito comum, para um exemplo clássico que temos é a acne juvenil, e também temos as escamas, que vão ser lâminas córneas que vão ir ser desprendendo exageradamente. Temos também as vegetações, que são comuns nos condilomas por HPV, e os tumores, que já vão ser formações não inflamatórias. Essas seriam as primárias. Depois, teríamos as lesões secundárias, que vão aparecer ante uma pele que já está enferma, que podem ser também as escamas, a crosta. É importante lembrarmos que a crosta não vai formar em zonas úmidas como axilas, a região inguinal, os pliegues. Temos também as cicatrizes, que podem ser normais, que a cicatriz nada mais vai ser do que uma formação de tecido fibroso e epitelial, que podem ser normais, viciosas, que vão ser as cicatrizes que vão ser mais retraídas, e as cicatrizes queloides, que vão ser quando ocorre uma reparação anormal e com uma exagerada fibrose. A atrofia também, que vai diminuir o espessor e a elasticidade da pele, e a liquenificação, onde vai aumentar o espessor e a pigmentação da pele, e generalmente vai estar acompanhada por pruído. E em UP2, em UP4 seria basicamente isso que teríamos que saber.